Qual foi a última vez que você se desconectou e olhou para dentro? Recentemente eu tive o privilégio de ter uma crônica selecionada para participar de uma revista literária. E nessa crônica eu abordei um pouco desse assunto. Resumidamente, qual que era a história? Uma pessoa sai de casa apressada para ir para o trabalho e esquece o celular dentro de casa. E nesse meio tempo, a pessoa acaba ficando presa no elevador. Ali, naquele intervalo entre sair do andar que a pessoa morava e chegar até o térreo, acontece essa questão inusitada de ficar presa dentro do elevador. E como a pessoa estava sozinha e sem celular, ela acabou sendo obrigada a olhar para dentro. Ela acabou se confrontando consigo mesma. Ela olhou no espelho, viu um reflexo e ficou se perguntando quem que era aquela pessoa naquele espelho, quem que era aquela imagem, quem era aquele ser que ela chamava de eu naquele momento. Qual foi a última vez que você se deu ao trabalho de olhar para dentro? Ou, às vezes, parar em frente ao espelho e se observar por um tempo e pensar, quem é essa pessoa? O que é que eu me tornei? Quem sou eu? Quem de fato é essa pessoa que eu chamo de eu? E isso é uma coisa que, quando a gente para pensar, parece papo de louco. Parece uma coisa, uma conversa brisada. Mas, na verdade, é muito importante a gente fazer isso de vez em quando. Para a gente poder alinhar. Entender se aquilo que a gente está vivendo está em concordância com aquilo que a gente está falando e experienciando. Eu vou deixar esse assunto da coerência para um outro momento, mas vou entrar nesse tópico do olhar para dentro. Qual foi a última vez que você se desconectou, desligou tudo e pensou, agora eu vou ficar focado em me analisar, em me conhecer? Ou até mesmo desligou tudo e começou uma conversa com alguém. Sem celular, sem tecnologia nenhuma, só a conversa. Isso é algo extremamente importante de ser feito. Quando a gente começa a se analisar sem essa interrupção, a gente vai indo cada vez mais fundo naquilo que a gente precisa descobrir. A gente começa a avaliar as nossas horas, avaliar a nossa rotina, avaliar o nosso trabalho, avaliar as pessoas que a gente convive, avaliar os lugares que a gente frequenta. Tudo acaba sendo desencadeado. A gente tem esse momento de fazer uma reflexão séria, madura e direta, sem nenhuma distração. Apenas nós e nós mesmos, naquele momento, naquele instante, tentando entender um pouquinho melhor quem é essa pessoa que a gente chama de eu. Quantas vezes a gente usou eu para referir a nós mesmos, só que esse eu que a gente usava uns anos atrás não é mais o mesmo eu que a gente usa hoje. Porém, a palavra ainda é a mesma. E quem nos conhece ainda vai olhar e falar, a estrutura é a mesma, a pessoa é a mesma. Mas o que carrega, o que está por trás desse eu é muito mutável quando a gente quer que seja. Ele pode ser um eu completamente diferente em questão de 1 ano, 5 anos, 7 anos, 10 anos. Às vezes a gente pode até mudar em questão de semanas. Claro que as mudanças mais substanciais vão tomar mais tempo, mas esse eu que a gente tanto fala, ele não é imutável. A princípio, ele não é para ser imutável. Ele tem que mudar de acordo com o passar dos anos. Esse eu, ele tem que querer outras coisas, ele tem que saber outras coisas, ele tem que ensinar outras coisas, ele tem que ser outra coisa. Ele precisa passar por esse processo de transformação para que todo o resto da vida avance. Se a gente tem o mesmo eu e esse eu ainda corresponde muito, ainda tem um eco muito forte com aquele eu do passado, muito provavelmente a gente está vivendo a mesma coisa. E é isso que a gente precisa parar para pensar de vez em quando. O que é esse eu? O que ele reflete quando eu falo? Quando eu falo eu?
que eu penso? Quem sou eu? O que o outro vê quando ele olha e fala, essa é a pessoa que eu conheço? Qual que é a verdadeira pessoa? Qual que é a essência que está ali por trás? É um papo meio aleatório, mas é fundamental para a gente conseguir se entender um pouco mais. E a ideia de todo o texto dessa crônica que eu comentei anteriormente era justamente essa divagação, essa conversa mental interna que a gente precisa ter para a gente comparar as versões que a gente teve, para a gente conseguir entender o que a gente está vivendo agora e o que a gente pode fazer para viver algo melhor e para também que a gente possa se tornar uma pessoa melhor. E tudo isso remete ao eu, tudo isso remete a refletir seriamente. Quem sou eu? O que eu quero? Onde eu quero chegar? O que eu tenho feito para chegar lá? O que eu fiz no passado que eu posso evitar? O que eu fiz no passado que eu aprendi e eu posso replicar? Tudo isso são perguntas extremamente pertinentes quando a gente quer melhorar de vida, quando a gente quer ajudar os outros e quando a gente quer viver algo novo. Portanto, fica a pergunta e fica essa reflexão para você observar o eu que você falava antigamente, esse eu que você usava, ainda é o mesmo? Você veste as mesmas roupas? Você frequenta os mesmos lugares? Você tem os mesmos amigos? Você trabalha na mesma empresa? Você tem os mesmos sonhos? Você realiza os mesmos pensamentos? A sua rotina ainda é a mesma? Ou aquele eu antigo já virou só uma estátua do passado, só um memorial daquilo que você foi? Tudo isso a gente tem que refletir e ponderar quando a gente quer viver algo novo. Então, fica de tarefa de casa para que você faça esse convite à reflexão, para que você desligue tudo e tenha essa conversa interna, ou para que você desligue tudo e converse com alguém, uma conversa aberta, sincera, sem tecnologia, sem distração, só para ter aquele momento de real conexão, seja com você mesmo, seja com alguém, mas aquele momento puro, pleno, absoluto, onde tudo o que importa é o pensamento, é a fala e é a reflexão que vai ser gerada a partir daquilo. Não precisa tirar conclusões precipitadas, basta se analisar e pensar. Então, por hoje é isso. Até a próxima. Valeu!